prosseguimento aos Cavaleiros do Apocalipse, agora no segundo selo, esse cavalo vermelho, que é o cavaleiro que vem tirar a paz. Os homens se matam uns aos outros. Esse texto ele está descrito no capítulo 6, nos versículos 3 e 4. O texto diz que esse cavaleiro do cavalo vermelho tem uma grande espada, que pode representar então guerras localizadas, espalhadas pelo mundo naquele período, no período do reinado do anticristo, em que ele está assumindo o seu poder. Ele está assumindo o poder, mas essas guerras, essas guerrilhas localizadas em alguns pontos do planeta serão dominadas por ele. Então, o cavaleiro, esse cavalo vermelho, ele vem com essa condição de tirar a paz. E, claro, nessas guerras estabelecidas do ponto de vista local, o anticristo ele vai responder aos seus opositores de uma forma implacável. Quem sabe até com o uso de alguma força atômica, de uma arma atômica, se for necessário. Muito bem, então vamos em frente falando do terceiro selo. O terceiro selo é quando, no capítulo 6, versículos 5 e 6, diz que quando o cordeiro abriu o terceiro selo, se ouviu o terceiro ser vivente dizer, vem, e aí surge um cavalo preto, e o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Então, o que significa este contexto de ter esta balança nas mãos? Inflação incontrolável deste período, do período em que antecede a chegada e o reinado do anticristo, uma inflação causada por mudanças econômicas, por guerras, como eu acabei de falar, e, consequentemente, pela retração dos mercados. Então, veja que, quando nós pensamos nessa história, um dia de trabalho, que diz o texto, um dia de trabalho, apenas um dia para conseguir o alimento diário que será suficiente. Os idosos, então, não resistem. Ou seja, aquele homem, aquela mulher trabalham apenas para conseguir o alimento diário, para conseguir ter uma diária de alimentação que o seu pagamento, o seu salário apenas cobre aquilo que ele consome no seu dia a dia. Além disso também, nesse período, no período desse terceiro selo, deste cavalo negro, uma alta taxa de mortalidade e de doenças, que inclusive nós poderíamos dizer, hoje já se vê isso acontecendo de uma certa forma. A dengue, a gripe aviária, o coronavírus que está aí, a febre zika, a chikungunya, a malária, a tuberculose, cólera, HPV e o vírus ebola. Esses são apenas alguns dessas doenças e enfermidades promovidas e que promovem necessariamente essa alta taxa de mortalidade nesse período em que o cavaleiro negro, o cavaleiro do terceiro selo, está agindo. Por último, o quarto selo. O quarto selo está lá no capítulo 6, versículo 7, que diz o seguinte, que quando é liberado este selo, quando o Senhor Jesus abre este selo, surge o cavalo amarelo, então, que é o cavaleiro da morte. O amarelo, ele é simbolizado através da palidez dos cadáveres. Por isso é um cavalo amarelo, né? A palidez dos mortos. O Hades ou o Sheol, o texto vai dizer lá no versículo 7, que o Hades ou o Sheol, o lugar dos mortos, então, como nós entendemos e como o próprio significado da palavra Sheol vai explicar, o seguia. Então, esse cavaleiro tem a autoridade para matar 25% da população do mundo, né? Pela espada, pela fome, pela mortandade e pelas feras. Por que não dizer também, então, que essa alta taxa de mortalidade tem a ver com aquelas doenças que nós citamos anteriormente? Então, é interessante nós pensarmos que o texto se refere a feras, mas as feras não são as feras como o leão, o leopardo ou outros.
São feras como as que nós vemos hoje. O coronavírus é uma fera, que é uma fera invisível, que você não vê, mas é uma fera. Uma fera que tem matado milhares de pessoas no mundo. As feras, então, que se referem a este quarto selo, a este cavalo amarelo, esse cavaleiro da morte, são mosquitos, são larvas, são vírus, são bactérias, são bacilos que desenvolvem doenças e que necessariamente você não vê, que nós não vemos a olho nu, a não ser depois de olharmos através de um microscópio. Esta é a condição, então, que está sendo colocada neste quarto selo, que é esse período de domínio do anticristo, já dentro daqueles 7 anos que correspondem à última semana de anos das chamadas 70 semanas de anos do profeta Daniel.